Antes de passar a palavra aqui ao nosso próximo palestrante, Renê Silva, da Hidrovias Brasil, uma informação importante, que é relevante até sobre esse assunto de hidrovias: os nossos produtores rurais do oeste do Paraná, tendo em vista o imbróglio das concessões, que é da concessão que atende às rodovias de lá, estão avaliando com bastante interesse a possibilidade de passar a exportar suas commodities via Rio Paraná, usando justamente os terminais paraguaios, argentinos e uruguaios. Bom, com a palavra, então, Renê Silva, da Hidrovias Brasil. Bom dia. Bom, gostaria de agradecer à Gazeta do Povo por facilitar esse evento bastante importante de discussão do agronegócio. Acho que é um momento bastante importante que a gente consegue compartilhar experiências, discutir as oportunidades e até mesmo agradecer a presença da Hidrovias em poder mostrar um pouco do trabalho e abrir um pouco mais o conhecimento do que é hidrovias. Acho que no começo aqui a gente já foi provocado para entender como que a gente consegue utilizar a hidrovia como um canal de exportação dos produtos. Todo mundo tem uma visão clara de que a hidrovia, por si só, é um caminho mais econômico, ou seja, o custo do seu transporte ele é mais barato, e ele é mais eficiente do ponto de vista de volume que você consegue transportar por HP, que é uma boa medição para você entender a eficiência de transporte, e, amigavelmente, do ponto de vista ambiental sustentável. Para dar um pouco a visão do que é hidrovias, eu gostaria de passar um vídeo, e aí eu comento em cima desse vídeo as questões todas da nossa participação na hidrovias. Pode passar o vídeo, por favor? Transportar o desenvolvimento de uma nação. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa paixão. Mais do que levar de um lado para outro produtos que impulsionam a nossa economia, viabilizamos soluções logísticas integradas sob medida, servindo como principal ligação entre empresas e produtores com importantes mercados globais. Tudo isso feito de uma forma eficiente e limpa, possibilitando o crescimento de nossos clientes, o desenvolvimento das regiões onde atuamos e o progresso dos países por onde operamos. A Hidrovias do Brasil foi criada em 2010 como startup e, com o nosso trabalho diferenciado, em pouco tempo conquistamos contratos de longo prazo com importantes players do mercado, proporcionando a eles vantagens competitivas em cada um de nossos corredores. Foram cerca de US$1 bilhão de investimentos em desenvolvimento, capital de nossos acionistas e também de grandes instituições financeiras que acreditaram no sucesso da Hidrovias do Brasil. Competência no que fazemos. É assim que atuamos em duas importantes geografias distintas. Corredor Sul. Operando desde 2014, nossos comboios são os maiores e mais modernos que navegam através dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai. Transportamos grãos e fertilizantes entre Paraguai e Uruguai. Minério de ferro de Corumbá entre o Brasil e a Argentina. E também celulose no Uruguai. Para a realização de um corredor de exportação no norte do Brasil, investimos e construímos 2 terminais portuários novos, além de aquisição de ativos de navegação, formando um sistema logístico integrado, cobrindo 1.200 quilômetros de Itaituba até Vila do Conde, ambos no Pará. Assim, literalmente viabilizamos um novo corredor logístico, com capacidade para o transporte de 9 milhões de toneladas de grãos e fertilizantes, agora pelos rios Tapajós e Amazonas.
Com o início das operações no Corredor Norte, contribuímos de forma ativa para que o mercado de commodities brasileiro se torne cada vez mais forte e competitivo, trazendo assim benefícios significativos à balança comercial do nosso país. Nossa preocupação é também com a perpetuação do ambiente onde operamos. Por isso, trazemos em nossas operações uma política e governança especialmente voltada para a nossa relação com o nosso meio ambiente, com o crescimento local e com a saúde e segurança de nossos colaboradores. Mais do que seguir elevados padrões de EHS e conquistar importantes certificações internacionais, nos orgulhamos em capacitar profissionais locais, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento local. Eficiência, qualidade, comprometimento e paixão pelo que fazemos. Nós da Hidrovias do Brasil oferecemos soluções logísticas integradas, com excelência superior, desenvolvendo projetos customizados e de longo prazo. E vamos além, sempre em busca de sermos o melhor operador logístico da América Latina. Hidrovias do Brasil, inovando em logística para evoluir o seu negócio. Bom, é com muito orgulho que a gente mostra essas imagens. Ver um comboio desse navegando nos nossos rios, seja na hidrovia Paraná-Paraguai, é uma satisfação muito grande de poder contar numa empresa que é nova, uma empresa que foi fundada em 2010, e nesses 7 anos com um crescimento exponencial, com grandes investidores por trás, é uma empresa que hoje tem 3 bilhões de reais em ativos. Cada comboio desse que vocês viram na imagem, o maior comboio que a Hidrovias já transportou, ele chega a 50 mil toneladas. 50 mil toneladas hoje é o equivalente a mais de 1.200 caminhões dentro de um comboio como esse. Cada barcaça chega a transportar entre 1.500 a 2.000 toneladas, e elas são unidas, né, de forma única, através de cabos, formando comboios dessas dimensões. Ou seja, do tamanho, navegando nos nossos rios, tanto na hidrovia Paraná-Paraguai, são comboios do tamanho de navios. Isso é o potencial hidrográfico que a América Latina tem. Bom, para dar um contexto um pouco melhor da Hidrovias, a Hidrovias, uma empresa então recente, de 2010, tem por trás um fundo de investimento em infraestrutura, com o principal acionista, que é o Fundo Pátria, e outros grandes investidores internacionais, como Blackstone, como Enco, que é o fundo do Canadá, Temasa, que é fundo soberano de Singapura, IFC, do Banco Mundial, entre outros, e BNDESPAR, aqui também no Brasil. A nossa história começou sempre com uma política de investimento com solução dedicada ao cliente. A gente promove soluções business to business, a gente entende a necessidade do cliente e desenvolve ativos customizados para atendimento dessas necessidades. Nossa história na hidrovia Paraná-Paraguai começa com um projeto da Vale, em que a gente operou a partir de 2012. Nesse projeto, é um projeto para a movimentação de 3 milhões e 250 de toneladas de minério de ferro, um investimento na região sul, só nesse projeto, de 340 milhões de dólares. A gente investiu em empurradores com tecnologia na China e colocados para navegar dentro de todas as questões mais modernas em termos de ambiente, manobrabilidade e eficiência logística. Vocês puderam ver também que nesse corredor, na hidrovia Paraná-Paraguai, a gente também transporta grãos do Paraguai até ao Uruguai, aos terminais de exportação, tanto Nova Palmira como também Uruguai, Nova Palmira na Argentina e Uruguai no Paraguai. Não, desculpa. Nova Palmira na Argentina e no Uruguai, e também nos nossos outros terminais, em termos da Argentina, a gente leva grãos em termos do Paraguai para a Argentina e também do Paraguai para o Uruguai. Perdão. E acho que eu concordo plenamente com a Sônia quando ela comenta que a visão do Paraguai é uma visão diferente. Acho que essa perspectiva de trazer para vocês a visão de transporte de um operador logístico operando naquela região, você vê um povo bastante comprometido,
que teve um grande desenvolvimento dentro de sua história pelo modal hidroviário. Grandes volumes estão sendo transportados, ou seja, mais de 10 milhões de toneladas em termos de grãos e mais 3,5 milhões de toneladas de minérios de ferro sendo desse transporte. E a hidrovia é o coração desse país. Esse projeto que a gente tem dentro do corredor, nesse transporte de grãos, a gente consegue comprovar o comprometimento da região, comprometimento em fazer com que todas as nossas operações elas sejam eficientes, com um custo adequado para possibilitar cada vez mais o transporte dessa commodity agrícola. Acho que o Paraguai tem uma questão bastante importante de investimento, que ela tem crescido a uma taxa de 2%, 3% ao ano, maior do que a média do que a gente tem crescido, ou seja, nos países da América Latina em termos de 2%. Tem algumas possibilidades de investimento para quem quer investir, principalmente no setor industrial. Acho que tem muito brasileiro, né? Muito brasileiro investindo no Paraguai e tem uma visão completamente importante de crescimento dentro desse país. Acho que uma questão também importante dentro de todo esse transporte em termos pelos rios, eu acho que até respondendo um pouco a provocação, hidrovias é um canal natural navegável. Tem um grande potencial de aproveitamento. Seja Hidrovias Paraná-Paraguai, seja também no investimento que a Hidrovias do Brasil faz no Arco Norte, que é um novo corredor de exportação de commodities agrícolas, ou seja, a captura de carga de Mato Grosso, colocando para terminais de transbordo em Miritituba, levando mais de 1.200 quilômetros pela bacia do Amazonas até chegar num porto de exportação em Vila do Conde, no Brasil, mostra o potencial que esse país tem do uso das hidrovias. Acho que isso é um aspecto bastante importante. Na hidrovias Paraná-Paraguai, eu concordo plenamente com o que a Sônia colocou, de que, para ela se transformar como uma hidrovia, ela precisa que os governos tratem a hidrovia com o devido cuidado. A hidrovia Paraná-Paraguai ela tem mais de 3.400 quilômetros, corta 5 países, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, e a gente tem, nessa dificuldade de fazer a hidrovia ser eficiente, dela ser integrada e ser segura. Esse é o principal desafio para fazer com que esse corredor seja ainda melhor. Hoje, a gente tem muita dificuldade de transporte, porque cada país tem a sua determinada regulação. Os despachos aduaneiros eles não são totalmente integrados e dificultam um pouco a passagem em cada um dos países, mas é um grande potencial. A partir do momento que se tem investimento externo, investimento privado, disposto a colocar dinheiro dentro dessas hidrovias, um pouco dessa regulação, dessa integração vai fazer esse corredor ficar ainda melhor. Eu acho que esse é o principal recado que eu queria passar para vocês. Do ponto de vista Brasil, acho que a grande questão de infraestrutura ainda são as rodovias de acesso. A gente tem investimentos, como vocês puderam ver, no Arco Norte, todos no estado do Pará. Existe uma grande dificuldade ainda, que é um gargalo que precisa ser resolvido, que é o acesso a chegar com os portos de Miritituba. Essa visão ela está sendo equacionada, o governo ele colocou bastante esforço para equacionar a solução dessa BR-163. Isso está caminhando muito bem. E, a partir do momento que esse gargalo principal ele estiver mais equacionado, eu tenho um grande potencial de escoamento de produção por esse Arco Norte. A gente estima, só para o ano de 2018, mais de 15 milhões de toneladas sendo escoado para esse modal. Seja pela bacia amazônica, conforme eu comentei, um comboio de 50 mil toneladas, ele passa por esse rio sem nenhuma restrição, ou seja, são muitos poucos os pontos de restrição que nós temos, e propicia com que todo esse transporte seja mais eficiente, agregando ainda mais uma solução logística para o país. Acho que do ponto de vista de hidrovias como um todo,
esse potencial para ser aproveitado, ele depende bastante ainda de investimento privado, ou seja, esse investimento ele depende sempre de uma segurança jurídica para esse investimento, e a gente tem conseguido grandes avanços e possibilidades de expandir com essa lei dos portos, possibilitou com que a gente colocasse portos privados e conseguisse linkar estes portos todos pela navegação fluvial. Acho que, em grandes linhas, estou terminando até um pouco mais cedo, em grandes linhas é isso que eu queria comentar a respeito da Hidrovias do Brasil, passar um pouco dessa perspectiva do que é esse trabalho em termos do rio. É um trabalho bastante apaixonante, que pouca gente conhece, pouca gente entende até como se opera uma navegação fluvial, mas ela tem um grande potencial para ser desenvolvido, e é o que a Hidrovias do Brasil acredita nesse potencial para conseguir movimentar cada vez mais cargas de grandes volumes, seja de minério, soja, produtos commodities agrícolas, por esses rios, e fazer ainda mais esse custo Brasil ser reduzido. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar os 4 minutos restantes só para deixar claro a todos que a visão da FAEP com relação a hidrovias é com relação a hidrovias no Paraná. É óbvio que, conforme o René falou aqui, isso é uma consciência de todos nós, de que é o melhor modal em termos de custo, né, de transporte. Mas no Paraná nós temos uma precariedade muito grande, primeiro dos rios, né? Os rios, para começar, correm ao sentido contrário do oceano, né? E a profundidade desses rios precisaria também de um trabalho de dragagem muito grande. E a nossa competitividade dos demais modais é muito grande. Então, hoje, nós vemos como pouco viável você transportar uma carga de produtos não de baixo valor agregado, que são as commodities agrícolas, se transportar por hidrovia. Claro que a gente, olhando o Arco Norte, as grandes rodovias que nós temos estão lá no norte do país, que são os grandes rios navegáveis, né? Era isso que eu queria deixar bem claro a todos. Bom, creio que terminamos aqui o painel, né? Agradecemos a presença da doutora Sônia, ao René. Obrigado a todos. Está encerrado.